Olá, direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo, mais uma edição do Jogo de Ideias. Essa edição faz parte de uma minissérie que nós estamos fazendo com cineastas, com diretores e diretoras de cinema no Brasil, saber dos seus processos de criação fundamentalmente, quer dizer, saber das motivações, das influências positivas e negativas na produção de um filme, né, dos desejos desses diretores. Hoje, a gente recebe um dos maiores documentaristas do Brasil, mais de 40 produções, é um recordista em termos de bilheteria, em termos de documentários no Brasil, Silvio Tendler. Tudo bom, Silvio? Tudo bom, obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Com o Mundo Mágico dos Trapalhões, o Jango e Ano JK, né? Você é o recordista, você tem ouro, prata e bronze no documentário no Brasil. Uhum. E exceção feita, talvez, ao Mundo Mágico dos Trapalhões, que por si só é um apelo, os outros dois falando da história do Brasil e de momentos importantes dessa história do Brasil, né? E o Brasil, segundo dizem, é um país sem memória, né? Como é que você explica essa contradição? Olha, eu acho que você tem razão quando você fala dos Trapalhões, porque, na verdade, eu peguei o carona no sucesso deles. É um filme que fez 1.700.000 espectadores, 107 cópias, o que, em termos de Trapalhões, naquela época, são números modestos. Você fez 1.700.000 só com 7 cópias? 107. 107 cópias. O que é um recorde para o cinema documentário, né? Eu acho que nenhum outro documentário no Brasil fez 107 cópias e 1.700.000 nem pensar. Mas isso, eu realmente acho que você tem razão. Eu atribuo a eles, não a mim, porque para eles até são números modestos naquela época. Eles faziam 5 milhões de espectadores. Eles são recordistas até hoje, eu acho. De que ano é o Mundo Mágico dos Trapalhões? 1981. Agora, o JK, que é um filme político e fez 800.000 espectadores, o Jango é um filme político, fez 1 milhão de espectadores. Agora, também era no momento que o Brasil estava com sede de política, era no momento que o Brasil estava com sede de história, quer dizer, a gente tinha destampado a ditadura, né? O JK foi lançado em 1980, a anistia veio em 79, veio a abertura das prisões, a volta dos exilados, então foi um momento muito rico do Brasil e todo mundo queria saber tudo que não pôde saber durante 20 anos, né? E o Jango foi a continuação disso daí, foi uma continuação natural. Eu fiz em 84, coincidiu com a campanha das diretas já. Foi o Leon Kakoff, escreveu na Folha na época que era o filme das diretas. Então, se explica por aí. Quer dizer, na verdade, havia um desejo, uma vontade de... Havia um clima, havia um ambiente propício para o cinema político. Mas você intuiu isso? Você foi em busca disso? Olha, existe um clima, existe um momento, é o momento desse tipo de filme? Ou simplesmente você, antes de tudo, queria falar do Jango e queria falar dos anos JK? Não, eu queria fazer cinema político. Eu morei de 1970 a 1976 fora do Brasil. Eu morei de 70 a 72 no Chile do Oriente. Em 72, eu cheguei em Paris nos rescaldos de 68, né? Eu cheguei 4 anos depois. Ainda se vivia um clima pós-68 na França, muita solidariedade, muita fraternidade. Você chegava fácil nas pessoas. E eu estudei história, estudei cinema, tive contato direto com os maiores documentaristas do mundo nessa época, só para você ter uma ideia. Eu, de cara, procurei o Chris Marker, que era o grande guru do cinema documentário. Deixei um bilhete na produtora dele, ele me retornou, ligou para o hotel que eu estava, eu fui lá encontrar ele, ele gostou de mim, acabou me botando para trabalhar no filme. Cheguei ao Joris Ives, por conta do Chris Marker, eu fui no Festival de Leipzig e conheci o Santiago Álvares, que era o grande documentarista cubano. E, então, eu, nesses anos, até 76, eu fiz a minha formação e eu tive a proximidade com os grandes cineastas, né? Só para você ter uma ideia assim, do que era ter 23 anos em Paris e trabalhar em cinema. Eu trabalhava num lugar chamado Auditel, ficava 12 Avenida de Maine, em Paris, Montparnasse.
Eu estava fazendo a espiral com o Cris Marquer. Você entrava no corredor à direita, tinha uma sala de cinema cheia de grades, que era a sala de montagem do Godard. O Godard estava montando esse CIR e as grades ele botou porque ele achava que os fascistas podiam entrar e quebrar tudo dele. Eu entrava no corredor, estava trabalhando Marguerite Duras montando India Song. Eu subia para o primeiro andar, à esquerda, Joris Ivens, fazendo a série de filmes dele da China, à direita, nós com Cris Marquer, e no terceiro andar, não menos importante que isso, Orson Welles montando F for Fake, Verdades e Mentiras. Para 23 anos, está de bom tamanho. Bom, né? Então foi um momento muito rico. Quando eu volto para o Brasil, eu já tinha visto muito filme político na França. Eu queria fazer cinema político aqui também. Eu nunca acreditei que eu faria o sucesso que os filmes tiveram, mas eu dizia o seguinte: você tem os jornais brasileiros, são extremamente politizados. A imprensa brasileira naquela época era quase toda de oposição à ditadura militar. E eu pensava, se eu pegar 10% dos leitores desses jornais todos, eu vou ter uns 200 mil, 300 mil espectadores. E foi muito mais, mas eu já sabia que eu poderia ter um público bom, porque havia no Brasil essa sede. A UNE, sob a minha presidência, decretou uma greve nacional e houve uma grande mobilização estudantil. A diretoria da UNE decidiu deslocar a sede da União Nacional dos Estudantes para o Rio Grande do Sul, para ali, juntamente com o povo gaúcho e com o povo brasileiro, participar intensamente da campanha da legalidade. Eu tive a oportunidade de me dirigir aos estudantes universitários brasileiros pela cadeia da legalidade e participando de todo o processo de mobilização popular, de resistência ao golpe militar contra o presidente João Goulart. Me explica uma coisa, Silvio. O que é um cinema político? O que é um filme político? O que é um filme político? É um filme que participa na batalha das ideias para ajudar a mudar a realidade. Eu sempre tive essa preocupação. Eu, assumidamente, sou um cineasta político, eu não tenho nenhum problema de dizer isso. O cinema tem esse poder para você? Eu ainda sou da velha guarda que acha que sim. Eu já dei entrevista dizendo, eu faço parte desses dinossauros que acham que o cinema tem o poder de interferir. E posso te provar com um filme recente meu. Eu termino de fazer, ano passado eu fiz um filme chamado Veneno Está na Mesa, sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil, na alimentação. O filme está no YouTube, só você abrir o YouTube, você vai ver mais de 100 mil acessos. Ele foi distribuído por todos os movimentos sociais, mais de 23 organizações participaram da produção, desde organizações científicas tipo Fiocruz, Greenpeace, MST, todo mundo junto. Todo mundo divulgou o filme, ele teve chamada do Globo, ele teve chamada, todas as pessoas perceberam que essa coisa do agrotóxico não pode continuar como está. E é um filme político feito para ser distribuído gratuitamente por quem quiser ver. Quem pagou? Há uma lista enorme de movimentos, sindicatos no final do filme. Houve cotistas que te ajudaram? Quem pagou, eu trabalhei de graça, para você ter uma ideia. Um filme de 50 minutos, que tem viagem ao Uruguai para entrevistar o Galeano, viagem ao Ceará, Eduardo Galeano, viagem ao Ceará para entrevistar pesquisadores e agricultores, ao Rio Grande do Sul, ao Espírito Santo. Tem mixagem, montagem, ela custou R$50 mil, não é nada. Não é nada. O orçamento de um filme não é nada, quer dizer, ou faz de graça ou não faz. Eu fiz de graça. E os R$50 mil saíram da Fiocruz. Eu acho que foi um negócio legal. Fiz com muito orgulho, quero fazer o 2 agora. Faço filmes. Eu ganho dinheiro com o cinema também. Eu não sou um militante, eu não sou um abnegado que não ganha ou que é contra as pessoas que ganham dinheiro no cinema. Eu faço, eu me remunero, mas eu também dou aula, eu também sou professor. Então, eu não sou cinema dependente. Eu para ganhar dinheiro, se eu não fizer um filme, eu não passo fome. Eu tenho o meu trabalho na universidade há 34 anos. Eu sou professor da PUC desde 78. PUC do Rio de Janeiro. PUC do Rio de Janeiro. E
e faço filmes, e os filmes se pagam, os filmes dão dinheiro, eu uso as leis de incentivo, como todos os cineastas. Eu faço o que todo mundo faz, vivo muito bem, gosto da vida, mas eu acho que o cinema, na minha opinião, ele tem uma razão de ser que é social e política. Eu queria que a gente passasse o primeiro trecho dos seus filmes, que é exatamente o Jango. O povo nas ruas, a resistência no Sul, a divisão nas Forças Armadas, devolveram ao Congresso Nacional o controle do processo político. Desta vez, os políticos não debatiam o impedimento de Jango, mas a sua posse. A legalidade foi restabelecida com uma solução de compromisso. O Congresso aprovou a emenda parlamentarista. No senta-levanta da votação, ainda havia indecisos. O indeciso é o Sarney. Para a viagem de volta, João Goulart exibiu habilidade e paciência. Ao saber da renúncia, retornou imediatamente ao Brasil pelo caminho mais longo. Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. A rota do Pacífico. Da sacada do Palácio Piratini, acenou para a multidão que o aclamava. Esse é o Geisel. O Geisel era o comandante militar do Planalto e ele ajudou a posse do Jango. Na chegada a Brasília, políticos e militares se confraternizavam diante da solução pacífica da crise. Até mesmo os que haviam apostado no veto militar foram receber o novo presidente. Olha o Geisel sendo empurrado ao lado do Jango. Os coronéis de 54 estavam divididos. O general Antônio Carlos Muricy foi obrigado a deixar seu posto no Rio Grande do Sul por ter resistido a Brizola. O general Golbery, frustrado com a renúncia de Jânio, deixou o exército para fundar o IPES. O general Ernesto Geisel, comandante militar do Planalto, desarticulou a Operação Mosquito, planejada por oficiais da FAB que pretendiam derrubar o avião que trazia Jango a Brasília. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, pegando todo o seu trabalho, você atua muito com imagens de arquivo. Sim. Talvez você seja a pessoa ideal para a gente fazer a seguinte pergunta. Como é que está a memória audiovisual brasileira? Olha, nós temos dois momentos. Quando eu fiz esses filmes, quando eu fiz o JK e o Jango, era um drama, porque não havia arquivos. O Arquivo Nacional era um casarão ruindo na Praça da República, até que a Celina Moreira Franco conseguiu com a Biakel a sede da Casa da Moeda. Isso nos anos 80? Nos anos 80. Final dos anos 70, início dos anos... Era o governo Figueiredo. Era o governo... A Biakel foi ministro da Justiça do governo do Figueiredo. Ele era o ministro da Justiça. O Arquivo Nacional era dependente do Ministério da Justiça. A Casa da Moeda, a sede ali na Praça da República, tinha ficado pequena para abrigar a Casa da Moeda. Eles fizeram uma sede maior longe. Santa Cruz. E aquele casarão lindíssimo foi desocupado. A Celina, que ela é vizinha, que viu aquilo tudo, e ela ficava numa casinha acanhada, com toda a memória nacional, o Arquivo Nacional na mão dela, ela correu atrás, conseguiu, com a Biakel, que ele conseguisse a Casa da Moeda, reformaram, e hoje o Arquivo Nacional, graças a Celina Moreira Franco, é uma instituição de respeito. Os filmes da Agência Nacional, que pertenciam ao governo, estavam abandonados. Eu achei muita coisa em purões, em galpões no Cais do Porto, onde vamos fazer hoje o Rio Maravilha. Ali tinham galpões perto ali da Polícia Federal e tinha um bando de lata enferrujada, tomando sol, tomando chuva, tomando poeira. E ali você tinha cenas preciosas da memória nacional. Essa cena, por exemplo, do Mutim dos Marinheiros, eu achei numa dessas latas. Jogada fora, abandonada. A gente foi lá, pediu para ver com essas latas. E aí tinha uns 4 caras sem camisa, um calor infernal naquele galpão, dizendo:
as latas ali atrás, pode lá ver que não serve para nada e tal. A gente foi, pegou as latas e achou a Revolta dos Marinheiros em 64, que, na verdade, é o estopim para o golpe de 64. Tirando o Arquivo Nacional, onde mais você... Não, eu consegui aqui em São Paulo, na época, eu consegui na Cinemateca Brasileira, eu consegui com o Calil, era o diretor da Cinemateca Brasileira, ele abriu as portas para mim, eu trabalhei aqui com o Cláudio Cães, que era um amigo do Calil, colega de turma e tal, não sei o que, ele me abriu as portas, todo o material ali meio que da renúncia do Jânio, o Jânio indo para Santos e tal, foi Cinemateca Brasileira. Eu consegui esse material no Arquivo Nacional, consegui muitos micro colecionadores que tinham 2, 3 latas em casa, por exemplo, os filmes do Plebiscito, em que fala o Arraiz, em que fala o Magalhães Pinto, estavam na casa de um cara que trabalhava numa agência de publicidade na época, se não me engano, na Thompson. E ele, que fazia essa campanha para o Jango, no dia do golpe, ele recebeu ordem de sumir com essas latas. Ele, em vez de jogar fora, ele levou para casa, guardou debaixo da cama. E essas informações circulam, essas coisas chegavam para foi não tinha internet, foi um trabalho... Não tinha... Não tem Facebook, não tem Twitter, não tem nada. Foram 2 filmes que não tinham, foram feitos sem computador, o texto era máquina de escrever, errou, bate de novo, rabisca, rasga, recopia, faz. Não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas havia uma rede de pessoas que sabiam... Não havia nada. Havia... Qual a sorte atua aí para fazer o filme? Não, nem rede, nem sorte. Trabalho de formiguinha. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. No JK aconteceu até uma coisa engraçada, porque eu tinha um amigo que trabalhava na Cinemateca do MAN. Quando eu consegui o dinheiro com um empresário amigo meu que disse: eu banco um filme sobre JK, o Hélio Paulo Ferraz, eu fui na Cinemateca do MAN, sabe? Tem material. E aí eu fui, o Hélio se dispôs a botar o dinheiro. Na época o filme custou o equivalente aos 100 mil reais. E aí eu falei: não sou maluco, não vou pegar esse dinheiro, depois não vou fazer, não vou entregar nada, o cara é meu amigo. Fui na Cinemateca, o Aloysio Gordo falou: pode pegar, eu tenho tudo. Tenho Fidel na Uni, tenho não sei o quê e tal. Eu falei: Elinho, pode me dar o dinheiro, tá ok. O Hélio integralizou o dinheiro na hora e eu fui à Cinemateca, não tinha um fotograma porque está completamente desorganizado. E aí eu tive que viajar esse país inteiro em busca de fotograma por fotograma. Comecei o filme sem nada, as pessoas com muito medo, porque na época o JK me tinha medo. Tentaram, inclusive, amedrontar o Hélio Ferraz para ele sair da produção. Ele foi corajoso, ficou. O irmão dele, Antônio Paulo, fazia o filme comigo, apoiou, continuou apoiando. E a gente seguiu o filme, fotograma a fotograma. Eu consegui material das televisões abandonadas. Eu descobri, por exemplo, que as televisões pegavam aqueles rolos de filmes, que, na verdade, os telejornais eram filmados, rolinhos de 16 milímetros. Os caras vendiam aquilo para derreter e transformar em escova de cabelo. Eu inflacionei o mercado, eu comecei a comprar mais caro. E aí eu passei a ter um acervo, e no final do Jango, do JK primeiro, eu terminei com um copião de 100 horas. Que ano nós estamos aí? Nós estamos entre 77 e 80. O filme foi feito entre 77 e 80. Foram 2 anos e 6 meses de trabalho. Estamos no período da distensão. Mas no meio do filme, por exemplo, no meio do JK, eu peguei 2 barras pesadas que foram o pacote de abril, que o Congresso... Abril de 74? 77. 77? Abril de 77? O Congresso foi fechado. Sim. 4 deputados cassados, o deputado cassado, o Congresso fechado, e o Geisel inventou a figura do senador Biônico. Foi um momento difícil.
Foi um momento difícil. E as pessoas me diziam, aí você perguntou o negócio de política, tem que bater no pacote de abril. Eu falei, não vou bater, esse filme é sobre o JK, não é sobre a política agora. Isso aí daqui a 6 meses não tá mais na história. E o filme, eu estou fazendo um filme sobre o JK. Então eu tive esses cuidados políticos de fazer. E aí eu peguei o pacote de abril e depois eu peguei a sucessão do Geisel, que o Silvio Frota era candidato, tinha a direita apoiando ele, o Hugo Abreu, não sei o quê, e o Geisel teve que peitar e demitir gente, e com isso a gente enfrentou uma barra pesada durante a produção do filme. Chegou um dia que a gente foi parar e vamos ver o que acontece. Porque, de repente, a gente não chegava no ano... Mas ainda tinha o AI-5, ainda tinha o AI-5. As coisas chegavam para vocês? Quer dizer, estamos sabendo que vocês estão fazendo um filme assim, porque... Ou não? Ou era uma percepção... Não, era uma pressão mais em cima do Hélio, porque o Hélio era armador, era um cara que, de uma certa forma, dependia de governo. De governo, de encomenda do governo. E eu era um professorzinho, morava na Tijuca, entendeu? Tinha um Fusca que eu estava pagando na Presta, entendeu? Não tinha muito a perder. Eu, quando comecei a fazer o JK, eu fui conversar com a dona Sara Kubitschek, comunicar. O Hélio Silva, o historiador, é avô do Hélio Paulo e do Antônio Paulo. E ele levou lá, vocês têm que comunicar a viúva que vocês vão fazer um filme sobre o marido, pô. Aí nós fomos, ela falou, vocês são pessoas de muita coragem, porque nós pedimos recentemente, queríamos comprar um terreno em Brasília para fazer um memorial para o Juscelino, e o governo Geisel disse que a família JK nada, não compra, não vende, não troca. Então, quando eu fiz o filme, eu fiz nesse clima. 79 é revogado o AI-5, as coisas começam a abrir, aí a família consegue o tal do terreno com Figueiredo. Que está lá hoje, né? Faz o memorial. Mas eu, no período que eu trabalhei no filme, foi um momento muito difícil. Você ficou quanto tempo para produzir o JK, ano JK? JK, eu comecei a trabalhar final de 76, comecei mesmo começo de 77, e ele ficou pronto no início de 80. Ele foi preso, foram 2 anos e 6 meses. Já disse que Deus me poupou o sentimento medo. Isto me leva a continuar com a bandeira na minha mão. E esta irá até o catete, a menos que me matem no meio da jornada. Esse material todo que você recolhia, você tem ele até hoje com você? Ele é seu? Eu tenho, guardo ele, eu pago um apartamento, pago o ar-condicionado, pago o desumidificador e eu conservo esse material. Quantas horas de material você tem? Muitas. Porque você já recolheu muito mais coisa. Não, eu comecei a virar uma referência. Você tem uma bibliotecária, alguém que cadastra? Eu tenho gente que organiza para mim. Isso tudo você paga? Está inclusive na internet, não tem nenhum segredo. Entra www.caliban.com.br. Caliban, que é a sua produtora. E você acessa os filmes que estão cadastrados. E tem mais ainda. Mas a partir desse momento, eu virei uma referência. Um dia, por exemplo, eu estava na minha casa e me ligou um lixeiro, dizendo, meu amigo, é o seguinte, eu tenho uns filmes aqui em casa que eu achei numa produtora de cinema na lata de lixo, eu não sei a quem entregar, eu queria o lixeiro sabia da sua... Sabia da minha existência. Sabia da minha existência, porque saía na imprensa, filme, arquivo, eu era um exótico. Hoje as cinematecas existem. Hoje você tem a Cinemateca aqui de São Paulo que está organizada, funciona, mas naquela época você não tinha os esquemas que você tem hoje para preservar. Então, o lixeiro me ligou, eu fui na casa dele, lá no subúrbio, longíssimo, no Rio, e eram rolinhos de filmes de propaganda da ditadura, do governo Médici. A época do Ame Eu Deixo. Por aí. E eu fiquei preocupado, o cara me deu, eu peguei e falei, bom, mas isso aí pode ter sido algum funcionário para se vingar que botou no lixo. Eu liguei para a produtora e os caras me falaram, é verdade, para jogar fora mesmo. E eu fiquei com isso. Você fez com o seu orçamento? Com o orçamento dos anos JK e depois com o orçamento do Jango. Você reinveste o seu dinheiro sempre nessa preservação e no... Eu reinvisto e com muito orgulho. Tem gente que tem vício e tem iate.
Tem gente que tem vício em fazer escalado. O meu é cinema. O meu é arquivo, o meu é memória. Então, é meu vício, é onde eu gasto meu dinheiro e eu, graças a Deus, sou muito feliz. Você pretende doar isso em algum momento, não? Olha, eu tenho uma menina que precisa, minha filha. Doar para ela. Dá para ela. E essa, coitada, meu neto, entendeu? Eu posso botar no arquivo agora, eu investi. Eu investi. Isso não é uma coisa que se recuperou assim porque recuperou. Entendeu? Já teve muita gente de olho em cima do meu arquivo, isso é público, isso não é... Tá bem, racha as despesas comigo, ele passa a ser público. Paga minhas contas e a gente racha. Aí pode meter a mão no bolso, ninguém quer. Olá, direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo, mais uma edição do Jogo de Ideias. Essa edição faz parte de uma minissérie que nós estamos fazendo com cineastas, com diretores e diretoras de cinema no Brasil, saber dos seus processos de criação fundamentalmente, quer dizer, saber das motivações, das influências positivas e negativas na produção de um filme, né, dos desejos desses diretores. Hoje a gente recebe um dos maiores documentaristas do Brasil, mais de 40 produções, é um recordista em termos de bilheteria, em termos de documentários no Brasil, Silvio Tendler. Tudo bom, Silvio? Tudo bom, obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Você tem 200 horas, 80 horas, sei lá, no copião, mas você faz um roteiro depois, faz um roteiro antes, você tem uma sequência em que você vai juntando as imagens para depois ver qual é a melhor sequência. Eu sou uma pessoa que, modéstia à parte, eu tenho a mesma organização que o Ziga Vertov, que o Jean Rouch, que o Santiago Álvares. Nenhum deles nunca fez um roteiro. Por que eu tenho que fazer? O documentário não tem roteiro. O documentário, ele nasce na moviola. Como é que eu vou fazer um roteiro de um filme que eu desconheço as imagens? De um filme que eu tenho que sair garimpando por aí, pegando que nem alguém que faz um álbum de figurinhas, cola figurinhas e acha. E eu vou achando as ideias, garimpando as ideias, não só através das imagens que eu vou descobrindo, como das entrevistas que eu faço. Então, eu entrevisto... Mesmo quando você faz um filme em que você filmou boa parte dele, fez boa parte dos depoimentos, como o do Milton Não, quando eu filmei boa parte dele, eu sei o que eu quero filmar. Mas eu sempre filmo muito mais. Não, eu nunca fiz um roteiro, não sei fazer. Vivo tomando pau nos concursos, porque... Tem que ter um roteiro. Os caras que julgam dizem que... Os caras que julgam querem julgar os roteiros de documentário com os mesmos critérios que se julga a ficção. A ficção, se você não tiver um roteiro, seu filme vai naufragar. Porque na ficção, eu digo o seguinte, que a ficção é uma viagem de um transatlântico, em que você tem 200 marinheiros a bordo, você tem oficiais, você tem maquinistas. Se você não distribuir roteiro para todo mundo, as pessoas vão se perder. Cada um vai para o lugar. Cada um vai para o lugar. Se você não tem um roteiro, o fotógrafo não sabe que luz você precisa, o cenógrafo não sabe a cenografia que você quer, a figurinista não sabe as roupas que você quer criar, os personagens não sabem a representação que você quer, então fica uma coisa complicada. Agora, o documentarista é o navegador solitário, é o Amir Klink. É o cara que vai botar o barco no meio do oceano, ele sabe de onde ele está partindo, sabe onde ele quer chegar, mas a rota ele vai construir no caminho. Se ele descobre que tem uma tempestade, ele vai desviar, ele vai voar para outro lugar, vai se... E eu acho que o documentário é isso. Eu não conheço dos grandes documentaristas nenhum que faça roteiro. Isso daí está documentado, basta você pegar O Homem e a Câmera do Ziga Vertov, que é o primeiro de todos, filme de 28, 29, em que ele abre dizendo: esse filme não pega nada emprestado da ficção, do teatro, não tem atores, esse filme não pega nada emprestado da literatura, não tem roteiro, quer dizer, ele explicita isso. O Jean Rouch tem textos sobre isso, ele não faz roteiro. Ele vai para a África, filma, volta para casa e monta. Entendeu? O Santiago Álvares fala: eu nunca fiz um roteiro. E eu aqui no Brasil tenho que fazer. Vamos ver um trecho agora do Tancredo, A Travessia.
Deposto em 1945, Getúlio retorna pelo voto nos braços do povo em 1950. As trajetórias de Tancredo e Getúlio se encontram. O deputado federal Tancredo Neves é contraparente dos Dornelles, um dos ramos da família de Getúlio. Sua argúcia política impressiona bem o velho caudilho. Em 1953, é nomeado ministro da Justiça de Vargas. E em agosto de 54, está ao lado de Getúlio durante a crise política que culmina com o suicídio do presidente. O presidente sofreu a soma das hostilidades, dos interesses que ele contrariou em nome do Brasil e em nome do povo brasileiro. A luta pelo salário mínimo, a luta pela nacionalização do trabalho brasileiro, a luta, sobretudo, para pôr em funcionamento as refinarias, a luta para manter a Petrobras. Tudo isso foi criando em torno do governo do presidente uma atmosfera de muita pressão, que os adversários aproveitavam com muita habilidade e com muita eficiência. A crise torna-se insustentável. Madrugada de 24 de agosto de 1954. Palácio do Catete. Uma encenação inspirada na peça O Tiro que Mudou a História, de Aderbal Freire Filho e Carlos Eduardo Novaes, narra os últimos momentos do presidente. Tancredo ficará ao seu lado até o final. Getúlio manifesta gratidão e presenteia o ministro da Justiça com a caneta que assina a carta-testamento. Fique com isto, em lembrança destes dias. Não se preocupe, tudo vai acabar bem. Eu escolhi esse trecho, tem outras encenações, como você diz aí. E é muito raro não é muito comum você usar algum tipo de trabalho mais cênico. A primeira pergunta, se mesmo nesse trabalho você não usa roteiro. Né? E a segunda, por que você recorreu a um trabalho cênico em Tancredo? Bom, na verdade, quer dizer, eu tenho algumas experiências cênicas que, evidentemente, não é o documentário de arquivo. Ele não tem, e nem de entrevista. Né? Ele não tem, por exemplo, só para falar documentário de entrevista, fugir um pouco do arquivo, que a inexistência de roteiro. Eu filmei no Vietnã, eu não conheci o Vietnã. Não dá para eu escrever um roteiro do que eu vou filmar no Vietnã, eu não sei o que eu vou encontrar. Né? E ainda por cima eu tive a sorte de entrevistar o general Giap. Então, e aí o roteiro foi a história que me deu. Nesse caso desse filme, eu tenho alguns exemplos em que eu usei encenação. E aí sim você tem que ter uma certa roteirização, mas daí você está falando de encenação, você está falando de ficção. Mas, e a segunda questão é por que você teve que recorrer à encenação? Só ela, na sua narrativa, só ela te deu a força para isso? Não havia outra forma? Nesse caso, sim. Nesse caso, na verdade, essa cena ela faz parte de uma peça de teatro chamada O Tiro que Mudou a História, do Aderbal Freire Júnior e do Carlos Eduardo Novaes. Eles fizeram uma peça que foi encenada durante muito tempo no Museu da República e foi muito interessante, que o texto era muito bom e os espectadores passeavam pelo museu onde a história aconteceu. Aí a gente está como espectador na sala de reuniões, onde acontece o diálogo que eu narro aí. As pessoas vão para o quarto do Getúlio, onde ele se mata. Então eu achei aquela peça muito interessante, quis usar, porque eu achei que ela tinha um caráter dramático que daria muito mais força ao entendimento da pressão que o Getúlio sofreu naqueles dias para renunciar e a força que ele teve para não se abater e, sobretudo, que é fundamental nessa história, e por isso eu usei esse trecho, que é a presença do Tancredo ao lado dele. Porque existe um preconceito muito grande em cima do Tancredo, como se ele fosse um mineiro, maneiro, matreiro, conciliador,
E, na verdade, o Tancredo era um homem de ideias. O Tancredo foi muito leal ao Getúlio. Ainda que não pareça, quer dizer, que o Tancredo não tem o perfil político do trabalhista ou do getulista, ele era do Partido Social Democrático, mas ele foi leal, ele foi para o Palácio disposto a resistir até o último momento. Ele foi armado, ele estava com um revólver, disposto a ficar ao lado do presidente. Todos tinham ido embora já quando o Getúlio pediu um tempo para pensar, e o Tancredo estava no Palácio quando o Getúlio se suicidou. As primeiras pessoas a socorrerem o Getúlio foram a Alzira Vargas, a filha, e o Tancredo Neves. Então, eu tinha que falar disso. Aí eu achei que só a dramaturgia me salvaria nesse caso. Eu não tenho nenhum preconceito de poder trabalhar, usar o drama, a ficção, quando o documentário não dá conta. Presidente, é muito penoso informar a Vossa Excelência que a Marinha falta ao seu governo e à sua pessoa. Se Vossa Excelência der a ordem, aplacarei a insubordinação. Mas não quero ser responsável pelo sangue que vier a ser derramado. A responsabilidade será de Vossa Excelência. Eu tenho outros exemplos assim. Eu fiz, por exemplo, um filme sobre a revolta da vacina. Oswaldo Cruz, o médico do Brasil. Eu não tinha arquivos suficientes para narrar aquela história. Entendeu? Eu tinha 5, 6 imagens super desgastadas, umas caricaturas dos ratos, umas coisas poucas. Eu não tinha um quebra-quebra, não tinha nada. Então, eu optei a fazer uma encenação. E aí eu fiz com uma encenação, fiz como se fosse uma história em quadrinho com grandes atores. Eu misturei Marcos Palmeiras, Bete Goulart, Júlia Gant, botei o Marcelo Serrado, botei eles para representarem a história do Zósimo Bubu, fez uma participação especial, como o Prata Preto, que é o líder da revolta. E aí eu fiz uma encenação, tudo em chroma key, e depois um amigo desenhou o cenário e botou eles. E eu tenho um filme que é uma mistura de história em quadrinho com ficção para contar a história do Oswaldo Cruz. E tem um filme que eu fiz aqui para o Itaú, chamado Retrato Falado do Poeta, Castro Alves, Retrato Falado do Poeta, que originalmente era um curta-metragem, virou depois o Média, o Itaú divulgou o Média, e eu, por minha conta e risco, minha grana, meu pai tinha morrido, eu tinha dado algum dinheiro, peguei uma parte dessa herança e transformei no longa, porque sempre é coisa política, eu achei que o Brasil, naquele final dos anos 90, estava muito niilista, os jovens muito desacreditados em política, em nada, e eu achava que o Castro Alves era um bom exemplo de um poeta que morreu aos 24 anos, que deixou uma obra extensíssima, maravilhosa, e que era um poeta republicano, abolicionista e socialista. As pessoas na época ou eram republicanas ou abolicionistas, né? E o Castro Alves, um jovem poeta, herdeiro até de uma família de traficantes de escravos, ele vai ser republicano, abolicionista e socialista. Ele cita o Henrique Heine, que era o grande amigo do Marx em Paris, ele traduz Victor Hugo, né? Então, eu queria contar essa história para a garotada e fiz esse filme. E aí eu também tinha 3 fotos do Castro Alves, né? As 2 clássicas, uma da irmã, de uma das namoradas dele. E aí eu fiz ficcionando. Mas é um documentário para você? Para mim, ele não é um docudrama. Porque o docudrama implica, por exemplo, em diálogos, em uma certa dramaturgia. O Getúlio, por exemplo, você poderia dizer que é um docudrama, porque ele tem os personagens, tem fala. O Castro Alves, o filme é todo narrado na primeira pessoa, é o próprio poeta que narra, só tem como a voz do próprio locutor, é o Bruno Garcia, que faz o Castro Alves, ele narra na primeira pessoa, e tem uma fala da Eugênia Câmara, que é a Tereza Freire. O resto não tem diálogo, não tem drama, não tem nada. É tudo como se fosse uma imagem de um documentário. Se não é documentário, docudrama também não é. Se vira para definir você.
Silvio, qual foi o filme mais complicado que você fez? E o mais fácil? Sempre o próximo. O mais complicado? O mais próximo. E o mais fácil também. Na verdade, cada filme ele representa em si um desafio. Você não tem filmes fáceis e você não tem filmes difíceis. Você tem facilidades e dificuldades que você tem que superar. Você não tem problema de existência de imagem, e aí você tem que dar nó em pingo d'água para criar, arrumar as imagens para narrar aqueles fatos. Né? Eu estava te falando da entrevista, por exemplo. Eu falei porque eu trabalho sem roteiro, mas não significa que trabalhar sem roteiro seja trabalhar sem pesquisa. Eu tenho uma pesquisa, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei as coisas que eu quero fazer. Pesquisa você faz ou você tem uma equipe? Eu trabalho com uma equipe. Eu conheço muita história, mas eu também trabalho com pessoas que conhecem história. Eu faço questão de conversar antes, pesquisar, recorrer. Tenho amigos historiadores, né? Um está aqui na sala, o Vladimir Saqueta. E essa turma te acompanha depois até a finalização? E nada, assim, acompanha, a gente briga, volta. Briga muito? Você conhece arte sem briga? Agora, você conhece uma relação de 2 anos e meio de montagem, trancado 8 horas por dia numa sala de edição, que depois o montador, o diretor não terminem as turras? E a discussão política, por exemplo? Isso ocorre? Sempre, sempre. O Tancredo, por exemplo... Tensões, fala assim, olha, eu não... Porque é um documentário, tudo bem, mas ela é uma versão da história. É uma versão da história. É a versão do Silvio Tendler. Claro. E aí você pode estar com o Vladimir Saqueta e o Vladimir fala, eu não acho que o dia final de Getúlio teve essas consequências ou esse tipo de participação da Alzira aqui ou lá. Aí você acha... Cada filme é uma negociação. Depende com quem você trabalha. Quer dizer, eu não tenho parte-pri quando eu faço um filme. Para te falar a verdade, eu não escolho meus personagens, eles me escolhem. Meus conterrâneos, compareço ante vós consciente de minhas responsabilidades como candidato ao governo de Minas. Tenho princípios a defender e um programa a executar. Tancredo é candidato a governador de Minas pelo PSD e apoia o Marechal Lott, um militar nacionalista lançado pelas esquerdas, pelo PTB e PSD. Quando eu faço um filme, eu contrato as pessoas de confiança. Se você me disser que o JK é um mau caráter, se você me provar que ele é um mau caráter, eu vou para lá. Agora, você tem que me provar, eu acredito na pesquisa, mas eu quero dados. Graças a Deus, eu nunca fui traído por nenhum personagem meu. Eu nunca peguei nenhum personagem que, no meio do filme, eu descobri que o cara era mau caráter. Eu sempre tive... A história sempre me deu belos personagens. Todo mundo diz que esse cara é muito político. Eu ia e gostava do que o cara estava falando ou estava fazendo. Então, eu não tenho esse problema agora. É claro que tem divergências, é claro que você tem razão quando você diz esse JK e esse Jango são a versão do Silvio. Quando as pessoas me jogavam isso na cara, o Jango me disseram que era muito parcial. Aí o Sérgio Augusto, crítico do cinema, foi genial. Ele falou, imparcial, só a câmera desligada. Você ligou a câmera, você tomou ponto de vista. Claro. Aliás, é para isso que existe. Esse é meu ponto de vista. Agora, se você não concorda, faça o teu. Faz um diferente do meu, faz um melhor com as coisas que eu não abordei. Até hoje você tem a polêmica se o Jango deveria ter resistido ou não. Eu acho que o Jango agiu corretamente e não resistir. Evitou um derramamento de sangue, mas até hoje se discute isso no Brasil. Então, quem é a favor do derramamento de sangue... E se você fizer um sobre Brizola, vai ter a discussão se estava correto reagir. Né? Eu hoje tenho testemunhas que dizem que o Brizola, no final da vida, disse que o Jango tinha razão. Eu hoje tenho testemunhas fortes que, no final da vida, o Brizola disse o Jango tinha razão de não resistir. E no meu próprio filme ele fala, bom, depois que se soube da questão dos americanos, né? Na verdade, eu estou fazendo 2 filmes agora
que são muito interessantes, porque são complementos desses. São os advogados contra a ditadura e os militares pela democracia. Eu tô ouvindo os militares que foram caçados pelas Forças Armadas por defenderem a democracia, o governo constitucional. E claro que essa questão entra. Que não foi um número pequeno, né? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil. As pessoas pouco sabem disso. Mais de 5 mil, não. E hoje muitos dos que, na época, diziam, se tivesse meu pedido, eu bombardeava, o cara hoje já me disse, não, eu acho que foi certo, foi correto, teria sido um banho de sangue. Porque os Estados Unidos estavam aí na porta. Estavam aí na porta com a Operação Brother Sun, que o filme mostra. O que se descobre na Operação Brother Sun é que ela, em conjunto, era uma coisa muito maior. Quer dizer, ela, de verdade, incluía os 4 petroleiros. Os 4 petroleiros vinham abastecidos para garantir o suprimento de combustível da Revolução se o movimento tivesse que durar, encontrasse muito resistência e tivesse se prolongado por mais de um mês. Havia 136 mil barris de gasolina comum, querosene para aviação, havia tudo isso. Também houve a movimentação de navios de guerra, que eram, se não me engano, 6 destroyers. Um porta-aviões foi mandado para a costa brasileira, navio especializado em transporte de helicópteros, 24 aviões de combate e transporte. Houve um embarque muito grande de munição, que não chegou sequer a ser trazido para o Brasil, mas foi embarcado nos Estados Unidos. Esses navios, de vários pontos do Atlântico, começam a convergir para a costa brasileira. Pouco antes da madrugada do dia 2 de abril, toda a operação é desmobilizada quando chega o aviso de que os militares já tinham tomado o poder. Essa era a Operação Brother Sun. Em relação ao Tancredo, quer dizer, eu tenho que fazer uma ressalva na medida em que o Tancredo, na verdade, foi um convite muito honroso que eu recebi da produtora do Roberto Dávila. O Roberto Dávila é o produtor do filme. O jornalista Roberto Dávila. O jornalista Roberto Dávila. Ele conseguiu os recursos, ele conseguiu alavancar a produção, me convidou para dirigir, eu aceitei, e eu trabalhei com outras pessoas, não trabalhei sozinho. Então, eu trabalhei, por exemplo, com o Zé Augusto Ribeiro, que é um belíssimo historiador, ele foi assessor de imprensa do Tancredo, viveu toda aquela época da eleição do Tancredo, a viagem que ele fez no exterior. Depois, por alguma razão que ele nunca me falou qual é, desistiu, não quis ser o porta-voz do Tancredo, e entrou o Antônio Brito. Eu já dei 1000 prensas nele, mas nunca me quis me falar por quê. Nunca te falou? Não. Mas ele trabalhou no filme, e claro que as ideias dele são levadas em consideração, as ponderações do Roberto também são levadas em consideração. Então, eu também sei dos meus limites de não ter trabalhado sozinho nesse filme. O que é verdade é que vai por todo o país um clamor nacional pelas chamadas reformas de base. E sem que alteremos alguns dos dispositivos de nossa Constituição, essas reformas dificilmente alcançarão os objetivos a que elas se destinam. Me diga uma coisa, o que é história para você? Por que a história? Por que a história? Porque tem gente que é apaixonado por psicanálise, tem gente que é apaixonado por filosofia. Eu sou apaixonado por história e poesia. São as coisas que eu gosto. E gosto muito disso em cinema. Então, eu juntei as coisas. Quer dizer, na verdade, eu me graduei para fazer o que eu faço. Né? Eu, por tradição de família, eu estava escalado para ser advogado. Eu sou de uma família de classe média judaica, né? E você tem que ter um médico, você tem que ter um engenheiro, você tem que ter um advogado e tal. Eu era advogado, até porque eu era ruim em matemática para burro. Engenheiro jamais. Então, seria o advogado. Eu entrei na faculdade já em plena vigência do AI-5. Você fez história? Não, eu comecei a fazer direito. Ah, você chegou a fazer? Comecei a estudar direito para atender papai. E aí, mas eu já pensava em cinema. Isso aí eu estou falando de 69. Desde 66, eu transito pelo cinema via cineclubismo. E aí eu comecei a ver uns panfletos, ver uns filmes dos documentários na Cinemateca do MAN, descobri uns textos lá sobre os Olhos Íveis, gostei. Comecei a ler os livros do Nelson Werneck Sodré, falei, tem muita coisa na história do Brasil que a gente não conhece, que era legal trabalhar. E aí eu
já em 68, mais ou menos, eu estava afinado nesse caminho de fazer cinema, documentário e trabalhar a questão da história. Eu fui, acho que o único cineasta a ter entrevistado o Almirante Negro, João Cândido Felisberto, que infelizmente eu tive um processo, esse material se perdeu, a pessoa que ficou de guardar queimou. A entrevista com o João Cândido? Foi queimada. Foi queimada. É uma tristeza, é uma dor, mas é real. Mas eu entrevistei o João Cândido Felisberto quando eu tinha 19 anos de idade. E fazer curso de história, eu voltei para o Brasil para fazer isso. Então, o que eu faço é o que eu queria fazer. Talvez só um filósofo ou um psicanalista explica por que eu quero fazer história. Eu gosto de história. Então tá, Silvio, obrigado por você participar dessa edição do Jogo de Ideias. Foi uma maravilha. Eu te agradeço. Foi uma história. Foi uma possibilidade. Foi muito, eu que te agradeço. agradeço. Aula de cinema e de história. Muito obrigado. Muito obrigado. Jogo de Ideias fica por aqui. Até mais. Inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios. Prefiro harmonizar a estimular ressentimentos. Promoveremos a paz interna, paz com dignidade, paz que resulte da segurança das nossas instituições, da garantia dos direitos democráticos, do respeito permanente à vontade do povo e à inviolabilidade da soberania nacional.